Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Oh, glória a Deus! A sua vida está nas mãos do nosso Deus, Ele está vivo. Se coloque de pé. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga para o irmão que está do seu lado, diga para ele: a alegria do Senhor é a minha, é a sua força. Amém? Pastor Eliseu, fazendo a leitura nessa noite da palavra do Senhor. Você me chamou, me fez até chamar Jesus de você hoje, meu bem. Quem estava vendo o pastor Eliseu antes de vir para cá, diga amém. Então estenda suas mãos para cá. Fala: calma, pastor Eliseu. A quarta central é lugar de entregar tudo para Jesus resolver. Amém. Não é verdade? Eu vim caladinha, falei: Jesus, toma conta. E ele trouxe uma palavra tão linda. Ele falou: amor, lê aí. E aí você me passa. Eu disse: não, você é o nosso pastor. Deixa o Senhor te usar para nós também nessa noite. Amém. Tá bom? Amém. Você é bem-vindo, você está na sua casa. Amém? Só para ele acalmar, irmãos. Eu tô calmo. Povo de Deus, paz do Senhor. A paz do Senhor tá lindo. Uma vez eu li uma postagem assim: quando você manda a pessoa ficar calma, ela fica mais nervosa. O Salmo 119, a partir do verso 129, por favor. Salmo 119, a partir do verso 129. Salmo 119, irmã Gleice. A irmã está preocupada com moto. Abre a Bíblia no Salmo 119, a partir do verso 129. A palavra é mais importante que saber de moto agora. Mas eu vou falar da moto, não saia da live não. Vai projetar aqui, minha senhorinha? Vai? Salmo 119, a partir do verso 129. Na minha versão está assim, queridos: Salmo 119, a partir do verso 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim, tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim a iniquidade. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, me ensina os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, ao ver aqueles que não guardam a tua lei. Podemos orar, queridos? Senhor, tem misericórdia de nós. Abre o nosso coração para cada dia amar as Escrituras, amar a sua palavra. Livra-nos da opressão dos homens, livra-nos de nossa própria iniquidade. Santifica-nos nesta noite pelo poder da sua poderosa palavra. Recebe o nosso louvor pela sua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Irmão Israel, louve a Jesus com uma canção. Depois eu quero falar aos irmãos uma palavra baseada nesta porção. Podem tomar o vosso assento. E eu vou explicar da moto aqui para os irmãos, amor. Paz do Senhor, igreja. Por teu santo
Meus irmãos, nós fomos ensinados por muito tempo que púlpito é altar. Originalmente, à luz da Bíblia Sagrada, púlpito não é altar. À luz da Bíblia Sagrada, púlpito não é altar. Mas o que controla a nossa vida? Os irmãos aí que estão se preocupando com a moto, eu pedindo para ler Bíblia e os irmãos preocupados com moto. Bora lá. Nós temos um quadrilátero. Se eu lembrar aqui, eu vou falar qual é esse quadrilátero. Escritura, tradição, experiência. Falta mais um. O quadrilátero do pentecostalismo é Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vem. Quem já ouviu falar disso? O quadrilátero do pentecostalismo, quem mais evidencia isso é a igreja quadrangular. Quem já viu os símbolozinhos da igreja quadrangular? Aquilo ali é a representatividade do credo, do que crer a igreja pentecostal. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve vem. Isso aqui todo pentecostal deveria saber. É o que nos diferencia dos neopentecostais. É a nossa identidade. Como quem diz, é a base da nossa pregação. O início das pregações da igreja pentecostal é: Jesus salva, Jesus cura, porque nós cremos na contemporaneidade dos dons. Jesus batiza com o Espírito Santo, porque nós cremos na evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. E Jesus breve vem, porque a nossa mensagem também é escatológica. É o quadrilátero do pentecostalismo. Mas o pentecostalismo veio de um embrião chamado a doutrina de John Wesley. E John Wesley, se eu não me engano, também tinha o seu quadrilátero. Mas agora eu só estou lembrando de 3 pontos que determinava as doutrinas de John Wesley ou do metodismo. Eu vou perguntar, eu gostaria que você se manifestasse. Quem já ouviu falar da igreja metodista? Isso. A igreja metodista originou-se dos ensinos, do ministério de John Wesley. E ele dizia que a nossa vida cristã, o nosso culto, nossa igreja, é direcionada por escritura, tradição, experiência. E tem mais uma, eu tenho certeza que tem mais uma, mas me foge da memória. Onde eu quero chegar? A questão de púlpito ser chamado de altar não vem das escrituras. Ah, mas o sacerdote oferecia sacrifício no altar e o pastor é o sacerdote que vai para o altar. Cadê o sacrifício? Não tem como a gente tirar uma coisa e conectar outra. Segundo lugar, eu não sou sacerdote sozinho. Nós somos sacerdócio. Se fosse assim, era para todo mundo estar aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse costume bom de chamar púlpito de altar não vem da escritura. Porque o escritor aos Hebreus diz que o nosso altar é Cristo. O que fazer em igrejas que não tem ainda o púlpito? Não pode cultuar? Quando a igreja teve o apoio do governo, quando diminuiu a perseguição contra a igreja do Senhor, através de Constantino, pois ele não inaugurou igreja nenhuma, ele não inaugurou o cristianismo e ele não inventou o culto em templo. Isso é papo de desigrejado que não estuda a Bíblia nem estuda história. Ele apenas amenizou a perseguição contra a igreja. O púlpito foi estabelecido como um ambiente especial por causa do que se faz nele. Claro que teve muitos problemas, mas pelo menos a perseguição foi acabada. Spurgeon critica o púlpito antigo,
que era um baú no canto do prédio, onde os irmãos se reuniam. Ele chama aquilo de ninho de Satanás. Se o púlpito é tão sagrado como a gente diz, como que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, chamaria o púlpito, que era um baú lá no canto onde o pregador subia as escadas, de ninho de Satanás? E por que ele chama de ninho de Satanás? Porque ele era gordão e ele tinha dificuldade de se locomover no púlpito. Ele preferia pregar em locais abertos, onde ele conseguia se mover, como um púlpito daquele onde Spurgeon costumava pregar. George Whitefield não pregaria, porque o Whitefield, o calvinista evangelista, ele pregava se movimentando para lá e para cá. Quem me ouve diz amém. Então esse púlpito no canto, isolado, era criticado por muitos e muitos pregadores, principalmente pelo príncipe dos pregadores. Aí, irmãos, esse modelo de púlpito aqui é simplesmente para que você veja alguém como eu. Não sei se você percebeu, essa igreja é mais ou menos estilo cinema. Então, se ela é maior, você está lá atrás e eu estiver aqui embaixo, você não me enxerga pregar. Onde está a especialidade do púlpito? Não é que ele é mais sagrado que essa poltrona, até porque nem essa poltrona é mais sagrada que seu sofá. Nada aqui deve ser considerado mais sagrado que sua casa. Esse local aqui, Jesus visita. Ele habita onde você habita. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se Deus só habita aqui, isso quer dizer que você só louva aqui. Isso é verdade? Você só louva aqui? Onde você louva, Deus faz uma habitação. Aleluia. Então é o seguinte: púlpito é sagrado não pela escritura. Púlpito é sagrado não pela experiência. Não, eu tive uma experiência, Deus me encheu no púlpito, eu fui batizado no púlpito. Mas teve gente que foi batizada no banheiro. O banheiro é sagrado? Teve gente que foi batizada no ônibus. Teve gente que foi batizada dentro de um quarto. O ônibus agora é sagrado. Então não é a experiência que determina que isso aqui é altar sagrado. Então nós temos a escritura. Eu já deixei claro para vocês que pela escritura o nosso altar é uma pessoa. Quem é? Diga: Jesus. Eu vou ter que repetir tudo. Na Bíblia, o sacerdote ia até o altar. Todo mundo aqui é sacerdote, sim ou não? Sim ou não? Então todo mundo tinha que estar aqui. Se isso aqui é altar à luz da Bíblia, todo mundo tem que ficar no púlpito? Então ele não é altar. Dá para compreender isso, irmão? Aí o escritor aos Hebreus diz que o nosso altar é Jesus. Quem é o nosso altar? Jesus. O altar era um instrumento através do qual o culto era oferecido. Através de quem o nosso culto chega ao Pai? Jesus. Segundo, então eu mostrei na escritura que o nosso altar é Jesus. E eu não sou sacerdote isoladamente. Nós somos o sacerdócio. Então onde a gente chega, tem culto. Segundo lugar, eu disse que pela experiência, isso aqui não é sagrado. Porque eu tive várias experiências gloriosas no púlpito. Como eu já tive em cima da égua do meu avô, Andorinha. Como eu já tive em cima do jegue Frederico. Já escrevi esboços de mensagens. Já fiz mensagem andando de jegue. A minha esposa e eu preparando mensagens dentro de ônibus. É sagrado? Não é o ambiente que determina a sacralidade. Não é a experiência no ambiente que determina a sacralidade do ambiente. Então, não é porque alguém teve uma experiência aqui, que isso aqui é sagrado. Eu já tive igrejas que o neto do pastor chegou no púlpito, ele mandou descer, porque o púlpito é santo. Agora me diga, onde que isso aqui, essa construção, é mais santa do que uma criança? Então, pela escritura, púlpito não é altar. Pela experiência, púlpito não é altar sagrado. Mas pela tradição, aí a gente
compreende, a gente perdoa. O que a tradição diz que torna o púlpito especial? O que é feito aqui. O púlpito tem um objetivo: anunciar a palavra de Deus. Por isso que na história da igreja, o pregador só subia na tribuna na hora da pregação. Uma tribuna pequena, eu e a Luana já fomos lá, fomos em Genebra, onde Calvino pregava, alto, irmão, um monte de degrau e um baú lá em cima para o cabra. E fomos também na capela de John Wesley, um púlpito alto, mas o local da pregação bem estreito, onde apenas ele ali no púlpito simples ficava. Aí o que a gente faz hoje? A gente aumenta o espaço na tribuna. Olha a palavra que eu estou falando, tribuna. Aí já tem uma bateria. Se o púlpito na história da igreja foi formado para a pregação da palavra, conforme Neemias capítulo 8, a Bíblia diz que Esdras levantou um palanque, fez uma tribuna alta com um objetivo: anunciar a palavra. Então, o que torna isso aqui diferente é o que é feito aqui. Porque nem sempre quem sobe aqui é mais santo do que quem está embaixo. Tem gente embaixo que já teve seus pecados confessados e tratados. E vocês sabem, tem gente que sobe na tribuna da igreja em pecado. Se isso aqui fosse altar, quem subisse em pecado, acontecia o que no Antigo Testamento? Morria, fulminado. Eu estou dando aqui toda essa introdução, porque não é a primeira vez. Um exemplo, uma vez eu preguei num evento de homens. E os homens colocaram algumas motos no púlpito, na tribuna elevada, só homens. No púlpito colocaram motos, aquelas grandonas, bonitas, e do lado de fora um monte de carro. Esses dias eu preguei em Bauru, para homens, só carrão. Aí eu entrei num lá, me filmaram, eu falei, não posto isso não, senão já vão me chamar de ladrão. Já vão dizer que o carro é meu e que eu estou roubando a igreja para comprar Porsche. Eu liguei o carro e o cara falou, acelere. Bom, quando eu acelerei, eu quase dava um pulo. Quase dava um pulo do carro. Chique, chique, chique. Eu falei, mas não posta. Coisas que homem gosta. E ali eu preguei sobre masculinidade. Agora, o que está acontecendo aqui na nossa igreja? Filma aqui, Israel. Mostra ali a moto. Pela tradição, pela nossa tradição, Assembleia de Deus Madureira, não há pecado algum no fato dessa moto estar aqui na tribuna. Está fazendo você pecar? Está mostrando partes íntimas? Alguém está desejando essa moto? No sentido sexual? Alguém está desejando essa moto no sentido sexual? Essa moto foi roubada pela nossa liderança? Cadê o pecado nisso? Isso aqui é um instrumento, sim ou não? E isso aqui? Também? Instrumento, arte. Instrumento de trabalho. Instrumento de locomoção. Instrumento de musicalidade. A sacralidade de uma tribuna está naquilo que é feito. A missão da Luana na tribuna é falar para a glória do nome de Jesus. A minha missão na tribuna é pregar o evangelho de Jesus. Isso aqui não está escandalizando o evangelho. Agora, o que está acontecendo com essa moto aqui? A igreja precisa pagar um lote que foi adquirido para o estacionamento da igreja, para que os irmãos guardem seus carros. A igreja não está com condições de simplesmente à vista pagar tudo que deve. Um irmão deu a moto e sugeriu. Não sei se foi ele que sugeriu ou a igreja que sugeriu. Ele deu a moto e sugeriu, faz um sorteio beneficente. Os irmãos vão comprar o cupom por R$100. Se ele for sorteado, glória a Deus, aleluia, amém. Se ele não foi, ele plantou numa igreja que está adquirindo um estacionamento para guardar os carros dos irmãos.
Ah, misericórdia, isso é comércio. Então podia ser o teu carro que foi roubado aqui na rua, não podia? Por que a gente só pensa em nós e não pensa no outro? A liderança está pensando na segurança dos nossos irmãos que vêm ao nosso culto. Temos o estacionamento aqui atrás, adquirimos o estacionamento aqui do lado, o lote, e é preciso pagar. Então, se você pode adquirir, você compra um cupom por R$100. E você vai concorrer a essa moto e ainda ajudar a igreja a pagar o estacionamento. Por favor, irmãos, nós somos democráticos. No que ou em que parte da minha fala aqui eu falei algo pecaminoso? O que eu falei aqui fere algum princípio da igreja? Fere alguma tradição? Não. Se não fere a tradição da igreja, se não fere a palavra, é simplesmente uma questão de maturidade. Agora, na sua igreja, você pode dizer assim: na minha igreja eu não aceito. É a tradição da sua igreja. Então tu manda na sua igreja e não na igreja dos outros. Spurgeon era contra órgão na igreja. Tu não podia tocar na igreja dele. Me mostra na Bíblia, Spurgeon, que não podia. Era a tradição do Spurgeon. E quem vai debater com o príncipe dos pregadores? Protocolo não se muda, protocolo se adapta. Então, se a nossa igreja local não se escandaliza com a moto na tribuna, agora, a minha obrigação para quem não está compreendendo, por amor ao meu irmão, é explicar, sim ou não? Sim, mas é preciso haver humildade de ambas partes. O que você não entende, você não chega lá criticando, chamando, isso é inovação, isso é mercado, isso é pecado. Irmão, vai estudar. Agora, se você pode ajudar, ajude. Se você não pode financeiramente, ore para que Deus nos abra a porta e a gente consiga quitar o lote do estacionamento. E eu vou postar isso aqui no meu story, aí que vai dar falação mesmo. Eu vou postar no meu Instagram. A segunda coisa que eu quero falar aos irmãos foi sobre o texto que nós lemos. A pregadora já chegou e eu já tomei muito tempo, então deixa para a quarta que vem. Esse irmão aqui é aquele que canta muito, né? Eu posso dar uma oportunidade para ele, amor? Você vai. A banda não chegou? Banda é assim, né, cara? Por isso que eu chamo de bando. Tadinhos, hoje é quarta-feira, os bichinhos devem estar trabalhando, né? E aí, ele vai cantar sem banda? Ou vai deixar para o final? O Wilton é o empresário dele. É você que manda, meu amor, por isso que eu perguntei. Você pode apresentar a pregadora.